Fala, torcida do Cruzeiro, ligar aqui no canal. Aqui eu trouxe um compilado de notícias com novidades e informações exclusivas do Cruzeiro. Aqui você vai ficar por dentro de tudo que acontece no nosso cabuloso. Mas antes de tudo, já peço que você deixe o like, se inscreva no canal, ative o sininho para não perder nenhuma notificação. E lembrando que aqui tem produtos exclusivos no precinho para você, torcedor do Cruzeiro. Então, sem mais delongas, vamos acompanhar e reagir juntos às novidades do nosso Cruzeiro. Muito tempo para descanso, é jogo atrás de jogo e sempre com esse poder decisivo, já tendo também no próximo domingo pelo Campeonato Brasileiro contra o Corinthians, 7h30 da noite na Arena Corinthians, o que pode valer o G4 da competição. O Cruzeiro tem 2 pontos de diferença para o quarto colocado, o Fluminense, que está com o técnico depois da saída do Zubeldia. O Fluminense, que vem sendo pressionado, pega o Palmeiras no sábado. O Cruzeiro com uma oportunidade real de assumir o G4 da competição. O Flamengo é assunto apenas para depois do jogo contra o time paulista, mas é decisão que o torcedor já está vivenciando e de forma ansiosa. Sobre poupar ou não, o técnico Arthur Jorge dificilmente mescla totalmente a equipe. Ele faz algumas pequenas alterações mantendo a base. Por exemplo, contra o time do Flamengo na próxima semana, vai ter a volta do Fagner e também do Lucas Romero. Então podem ser preservados contra o Corinthians, mas ficaram de fora do jogo de ida. Então são algumas possibilidades. O Cruzeiro que também tem esses recém-contratados para ter um ritmo melhor, o próprio Zé Lucas, o João, o Wesley, se atuar contra o Flamengo, e essa é a tendência de manter a base que foi titular no jogo de ida, pode ser poupado contra o Corinthians. E sobre isso, o técnico Arthur Jorge fala aqui no Tiro de Meta, mesclar ou não, pensando na parte física. Fala, Arthur. Não, a identidade não vai mudar nunca. Nós temos que mudar por vezes algumas. O próprio 11, aproveito para lhe dizer, para lhe lembrar que, por exemplo, nós devemos ser das poucas equipas que vai fazer, a partir do jogo do Corinthians, 4 jogos com diferença de 2 dias entre cada uma delas. Não sei se no Brasileirão ou no Brasil vai existir uma outra equipa a fazer o mesmo. Nós vamos jogar Corinthians, depois Flamengo e Atlético Mineiro com 2 dias de intervalo. Portanto, percebam o que isso é em termos de exigência física para todo o elenco, e por isso a necessidade do elenco todo estar preparado para jogar, de estar completamente e totalmente identificado com aquilo que é a ideia, aquilo que é a identidade da própria equipa, para que possamos, em momento algum, dispensar aquilo que são os nossos principais valores, e portanto isso vamos mantê-los onde quer que seja e contra quem quer que seja. Isto é seguro. Obrigado, Arthur Jorge, conosco aqui no... Espetacular. E eu vi opiniões muito divergentes. Teve gente que achou que o jogo esteve à altura, gente que achou que o jogo não esteve à altura da expectativa. O que eu acho que não dá para duvidar é que o empate fica melhor para o visitante do que para o mandante, né? Acho que essa regra básica do futebol não dá para a gente rasgar aqui. O Flamengo sai melhor do jogo do que o Cruzeiro, evidentemente. Não, o mais engraçado é que é o seguinte, que o Cruzeiro faz o jogo quando o Flamengo estava melhor, naquele momento. E o Flamengo faz o gol quando o Cruzeiro estava melhor, né? Não conseguiram administrar essa vantagem, essa superioridade durante um bom tempo. Isso resume muito o que foi o equilíbrio do jogo mesmo, né? São momentos, a gente pega ali momentos diferentes. Para mim, o Flamengo foi melhor nos primeiros 20 minutos, depois o Cruzeiro melhora, aí volta para o segundo tempo, o Cruzeiro melhor que o Flamengo, depois o Flamengo começa a controlar mais o jogo quando o Pedro, acho que o Carrascal entrou muito bem no segundo tempo também, fazendo boas jogadas, mas um jogo extremamente equilibrado. E assim, eu vou trazer logo o tema que eu falei na abertura do programa. Para mim chamou muita atenção depois como o Pedro entrou, não que o Bruno Henrique estivesse jogando mal, não é isso, mas são jogadores muito diferentes, né? Ocupam espaços diferentes, fazem movimentos diferentes. Me chamou bem a atenção quando o Pedro entrou, como o Flamengo conseguiu encontrar melhor as soluções. Posso dar um detalhe dessa jogada agora? Ali, por exemplo, quem estava marcando o Arroio, chegou um pouquinho atrasado, foi o Samuel Lino, né? Por exemplo, o Arroio, qual é a perna boa dele? A perna esquerda. Deixa ele cruzar de direita, né? Ele deu a chance pro Arroio fazer um drible espetacular e uma finalização mais espetacular ainda. Quer dizer, é um pouco de experiência, né? Tá na perna ruim, deixa o cara com menos precisão do que com a canhota, que ele depois acerta um chute espetacular. E o Cruzeiro tentou fazer essa jogada. A falta de cacoete também, né? É um ponta que vem marcar aqui, de repente a falta de vamos jogar. Porque ele, com a rapidez dele, você vê que na jogada ele consegue chegar. Concordo. Ficava com a perna esquerda ali tentando bloquear o cruzamento de perna direita do Arroio.
Quando ele dá o carrinho, o Arroio deu o corte e depois a finalização. Olha que defesa do Otávio. Essa jogada que foi... Porque ele faz o movimento do braço para pegar no cara. Não veio a repetição da câmera do impedimento, desse lance do... Não teve. Porque marcou no campo, né? Marcou no campo. O Bandeirinha marcou no campo. Mas como não foi gol, não precisou ter checagem do VAR. Esse foi um jogo assim que, pra mim, tudo aquilo que eu pensava antes do jogo, para as duas equipes, que aconteceria, aconteceu totalmente diferente. Né? Eu pensava que o Cruzeiro fosse fazer uma pressão bem forte, alta, e ter posse de bola no jogo contra o Flamengo. E que o Flamengo iria se defender, e justamente por isso penso que colocou o Bruno Henrique para dar profundidade e não ter bola no pé, porque o Pedro é muito bom para, de repente, a gente já viu, inclusive contra Palmeiras, contra grandes jogos, o Pedro conseguir ser uma válvula, porque é um cara que tem muita qualidade, tem uma boa estatura, de uma bola longa, ele tem muita qualidade para dominar, inclusive girar e cartear o jogo, ele tem qualidade para isso, mas tampouco tem velocidade para te dar profundidade, como faz, de repente, o Bruno Henrique. Pensando que o Cruzeiro, isso é um pensamento meu, iria, porque você tem Caio Jorge, Arroio, caras que fazem impressão no último terço, né? O Caio Jorge principalmente, é incrível como é. E a torcida do Cruzeiro, que já se imaginava a festa que ia fazer, uma torcida que joga junto com a equipe, eu pensei que o Cruzeiro fosse fazer essa pressão, o Cruzeiro não fez. Que golaço, cara. E o Ayrton Lucas escorava de cabeça pra frente. Olha o carrinho que ele dá. Que golaço, cara. Mas ó, sabe o que me chama a atenção desse gol? Na outra, a batida, é batida. É gol de placa. Tanto de jogador que o Cruzeiro coloca dentro da área do Flamengo. O tanto de jogador que está dentro da área do Flamengo, assim, ele poderia ter cruzado, ele fez um baita gol. Agora, cara, tem um cara que pra mim faz uma falta enorme nesse Cruzeiro, que é o motorzinho desse time, que é um cara que controla jogo, faz falta na hora que tem que fazer falta, é um dos grandes capitães dessa equipe, que é o Romero. Claro. Então, assim, o Mateuzinho é muito bom jogador, mas o Romero, cara, ele tem a cara do Cruzeiro, um cara que faz muita falta para esse tipo de jogo. Pode jogar na volta, né? Tava suspenso, Vai jogar. Exatamente. Vai jogar na volta. Mas essa jogada do gol do Cruzeiro, o Cruzeiro tentou fazer ela muitas vezes no jogo. O Cruzeiro conseguia circular a bola bem de um lado a outro, com mais velocidade que o Flamengo, inclusive, e sempre buscando essa interação. Ora era o Arroio bem aberto, com o William ultrapassando por dentro, ora era o William recebendo bem aberto, com o Arroio ultrapassando por dentro. E o posicionamento do Wesley no primeiro tempo, principalmente, que ele ficava entre o Royal e o Ortiz um pouquinho mais para frente, aí ele deixava sempre em dúvida, 2 ou 3 vezes. Ele domina a bola e já com rapidez ele já aumenta. Ele criou vários problemas. Depois do segundo tempo isso aí foi corrigido. É muito bem treinado esse time do Cruzeiro, tá? Arthur Jorge é um baita de um treinador. Assim, parece o Veno Morado falar isso depois dos títulos que ele conquistou em 2024, mas pra mim a diferença do Cruzeiro de 3 meses atrás pra hoje é gritante. O Cruzeiro não conseguiria fazer um jogo pau a pau com o Flamengo assim numa oitava de final de Libertadores. Concordo 100% com você e digo mais. Para muitos aí que estão falando, o Flamengo, que eu tenho visto, inclusive lá em casa, né? Ontem eu assisti o jogo com bastante gente lá em casa, lá tinha muito flamenguista assistindo, e agora, esse resultado aí, passamos. Não passaram, não. Não passaram, não. O Flamengo tem time sim para passar, mas o Cruzeiro tem time e treinador, assim como o Flamengo, para chegar no Maracanã e fazer bom jogo, sabe? Agora, dito isso, para mim, quem passa aí tá na final. Otávio, que atuação do goleiro do Cruzeiro. Sim. O Cássio tá voltando, 20 anos. Eu pergunto, o Cássio tá voltando. E aí? Vai tirar o moleque do time? Tem que ver como é que ele vai voltar. Porque o Cássio estava muito bem também quando estava. Mas assim, como é que você faz para tirar o moleque do time? É difícil. Assim, vamos lá. Jogando o que ele tá jogando. Vai ter convocação para a seleção. Eu sou bem sincero. Pelo momento e em uma renovação, ele tem 20 anos de idade. Falei isso aqui. Você quer olhar goleiro pro ciclo? Não é o Carlos Miguel no momento, ele é o tem 20 anos de idade. Esse garoto chegando na seleção brasileira, e eu não tenho dúvida que está no radar. Por quê? Porque ele é muito bom. Essa defesa que ele fez, apesar do Emerson Royal estar impedido, é uma defesa assim. É defesaça, cara. É defesaça, é impressionante. A queima-rota, o poder de reação dele de fazer a defesa. Ele teve umas 4 ou 5 bolas com pressão em cima dele e ele conseguiu achar passe em vertical, saltando linhas assim, deixando 3 jogadores do Flamengo para trás dentro da bola, é brincadeira. Porque não é só o que ele agarra hoje, também. É projetar o que ele pode evoluir daqui a 4 anos. O goleiro que ele pode ser daqui a 4 anos. Parte do ciclo, exatamente. Coisa que o Bento, ao ir para a Arábia Saudita, interrompeu. Isso, concordo. Na minha opinião, fez uma escolha de carreira que interrompeu o crescimento dele. Se ele é um goleiro de 20 anos, ele tá na fogueira. Tudo bem, todo mundo quer oportunidade, então a gente vai olhar de várias formas, mas ele não está comprometendo e ainda está conseguindo se destacar em vários momentos. Perfeito. Quando ele amadurecer um pouquinho mais e ganhar ritmo de jogo, personalidade, eu sou o goleiro do Cruzeiro, a posição é minha, ou então eu estou disputando a posição, a tendência é esse cara crescer. A torcida do Cruzeiro, pela primeira vez, encontrava o Jardim no Mineirão e ela, com criatividade,
o cara tem que aceitar esse tipo de coisa, eu entendo, está sujeito a isso, quando ele faz a escolha que ele fez. Interrompe um contrato com o Cruzeiro, diz que não vai mais dirigir ninguém no Brasil, pode se aposentar. E um mês depois, 2 meses depois, aparece dirigindo o Flamengo, é óbvio que ele vai sofrer reações. Então fizeram a nota ali falsa. Muito criativo, inclusive, hein? De ser com o nariz, sim, criativo do jogo, cara. Está sujeito a isso. E os repórteres da imprensa mineira, né, perguntaram para ele sobre o fato, ele respondeu assim. Eu tenho um carinho especial por esta torcida, não é? Mas a pena minha é que houve pessoas que criaram um ódio muito grande. Criaram um ódio em relação à minha pessoa, porque é mais fácil na vida a gente se esconder do que peitar a verdade. Mas eu estou muito tranquilo comigo próprio e acho que os adeptos fizeram o seu papel. Eu já vos disse que aquela informação que eu dei sobre esse assunto foi numa questão que eu pensava que ia ficar aqui mais um tempo no Brasil, acabou por não acontecer, como eu já disse, as partes entenderam-se não continuar e a minha ideia não era voltar ao Brasil, sinceramente, era ficar talvez no Médio Oriente. Começou a guerra no Médio Oriente, acabei por não ter espaço lá, que era o que eu pretendia. Apareceu o Flamengo e ninguém pode dizer não ao Flamengo. O Flamengo, a gente queira ou não, é o maior clube da América do Sul e ninguém pode dizer não ao Flamengo e por isso eu aceitei voltar ao Brasil. Já pedi desculpas em relação a essa situação de ter dado uma opinião que não voltava e voltei a minha palavra atrás, mas em relação às outras situações estou muito tranquilo porque sei muito bem o que aconteceu. E muitos de vocês sabem, só que às vezes é melhor chutar para o lado e fechar os olhos. Espera aí. Não pode se dizer não ao Flamengo, é uma explicação plausível, beleza, é o que ele pensa, é o que pensou Vitor Pereira também, quando deixou o Corinthians, disse que ia cuidar da sogra e assumiu o Flamengo, também depois falou isso, não pode se acusar o Flamengo, aponto para ele em falar a verdade aqui. Sobre ter deixado o Cruzeiro como escolha de ambas as partes, não é o que alega o Cruzeiro. Quem conversou com o Cruzeiro, viu o Cruzeiro lá atrás, ouviu de toda a direção do Cruzeiro, que foi pedido dele, Leonardo Jardim, interrompeu o contrato, porque estava cansado da rotina, queria se dedicar à família, ele tem negócios com a esposa, vinho, azeite, que aliás eu trouxeram ao Cruzeiro, eu já contei aqui, o fato de poder trazer o azeite dele, o vinho dele para o supermercado do dono do Cruzeiro foi um dos facilitadores da vinda dele ao futebol brasileiro. Aliás, foi primordial, foi o fator fundamental para convencer o Jardim, segundo o próprio presidente e dono do Cruzeiro, Pedro Lourenço. Então, assim, não foi uma saída de comum acordo. O Pedro Lourenço queria continuar com o Leonardo Jardim, fazia planos com o Leonardo Jardim para a Libertadores, inclusive um dos planos era contratar o Arrascaeta do Flamengo, que era um desejo que ele tinha como treinador do Cruzeiro. Eles faziam planos. Aí, de repente, ele avisou, eu não quero mais ficar. E aí o Pedro Lourenço falou, tudo bem, já que você não quer, é uma pena. E todo mundo do Cruzeiro ficou surpreendido ao vê-lo meses depois assumir o Flamengo. Então, faça essa ressalva de que foi uma saída de comum acordo, não é aquilo que alega o Cruzeiro. A única coisa que pesou foi a outra frase que ele disse que não treinaria. Isso. Essa eu acho que foi o que pesou. De querer ir embora, de não sei o quê, tá tudo certo. Tá tudo certo. Mas quando diz que não vou treinar nenhum outro time, aí o torcedor... E o Cruzeiro foi legal também com ele, beleza, de deixar ele embora, sendo que ele tinha mais tempo de contrato ainda com o Cruzeiro, deixou. A única coisa que pesa nisso tudo, André, é o fato de ele dizer que não vou treinar. Porque aí ele está assumindo uma posição que, na verdade, depois não se configurou. Quanta gente já falou essas coisas, hein? Ele joga pra torcida. Ele tá no Cruzeiro e joga pra torcida. Não, vou treinar no clube. Vem pro Flamengo e joga pra torcida também. Isso faz parte. Eu fiz muito isso. Fiz muito isso. Voltando pro jogo. Tem um lance pra... Alguém acha que não foi lance para vermelho a entrada do Mateuzinho? Bem claro para expulsão para mim. Cara, eu não entendi. Sinceramente, eu não entendi. Achei um lance muito claro de vermelho, cara. Muito claro. É o tipo de entrada que tem se dado o cartão vermelho, né? Na frente do juiz. É bom que se diga o seguinte, não há intenção do Matheus Henrique de fazer isso. Não, também acho que não, mas olha o resultado final. Só que aí o Bruno Henrique se antecipa muito rápido e ele chega antes da bola. A perna chega a dobrar ali, ó lá, a perna enverga ali, olha, rapaz. Perigo, inclusive, de ter uma lesão séria no lance. Não, eu não acho que ele foi de propósito, na maldade, mas nem todo lance de expulsão precisa ser, olha, e tem tudo pra ser expulso, é acima da canela, intensidade, tem tudo pra ser expulso. Quando... A gente vê muitas jogadas como essa, inclusive a final da Libertadores, se eu não me engano, eu não sei se o juiz ou o VAR era o mesmo da final da Libertadores entre Flamengo e Palmeiras,
que eu achava que o Pulgar teria que ter sido expulso, inclusive, e depois o Veiga também era passivo de VAR também, o Veiga que fez depois. Quando eu falei do Alan, por exemplo, contra o Inter, nós teve até um bom debate aqui, e eu achei que o Alan deveria ter sido expulso contra o Inter, é uma jogada sem querer também é falta. Teve gente que disse que não? O próprio PC falou que não era para cartão. Primeiro que ele não disputa a bola. Vermelho. Pra mim, essa daí é... E assim, quando você vai disputar a bola, tudo certo, pode acontecer. Mas quando você não disputa, o Alan, ele tá no meio da perna do jogador. Quem foi o jogador que estava disputando? Foi o... Não lembro. Foi o estrangeiro? Foi, eles meu ponta. Esqueci o nome dele. Meu Deus, ele não disputou a bola lá na... Carboneiro. Ele disputou a bola no meio da perna. E a bola tá aqui. Mas ficou tão bravo que eu até, como quer dizer, alguém achou que não? Eu tô... Você achou que não? Mudou! Não, o domingo foi eu, Abel e... Você Não, eu, Eric... Não, você... Não, Eu não achou foi que não? 3-3 domingo, né? Metade achou que era pra expulsão, metade achou que era pra amarelo. E Abel... Isso, e eu, Eric e PC. Mas enfim, então assim, é uma jogada que foi sem querer e pra mim, muito... Mas essa de ontem achei que era vermelho claro. Máscara. Própria máscara, então. Mas sem querer também é falta. E também, pra mim, se puder mostrar novamente a imagem, o que é que acontece? O Bruno Henrique, ele faz um movimento que o Mateuzinho tá olhando a bola. Quando ela foge dele, ele não consegue, em certo momento, né, intuir que o Bruno Henrique vai chegar na frente dele. Aí ele estica a perna. Só que ela tá muito alta, tá vendo? Ele não vê o Bruno Henrique, porque o Bruno Henrique tá na linha defensiva ali com o Jesus, né? Com o Fábio, com o Fabrício Bruno. Aí quando ele faz o movimento, que ele gira, ele já vai com o pé. Só que pega do jeito que, olha lá. Óbvio que eu vi alguns lances, eu vi esse lance muitas vezes. E no início foi assim, não foi pra expulsão porque ele não faz movimento com o pé. Aí depois olhando direitinho, pra mim, é expulsão de fato, pra mim, teria que ter sido expulso. O próprio atleta da entrevista falou que eu fiquei com medo. Fiquei até com medo. Não, você vê o Mateuzinho não é um atleta que... Não é um atleta maldoso, não é um atleta, é longe disso, bem longe disso. Mas, de fato, assim, se eu sou o juiz ou se eu sou o jogador do Flamengo, no caso, assim, se acontece isso como jogador com o time que eu tô jogando, cara, eu fico maluco. Não, tem que expulsar. Então a gente tira para basicamente isso aí. Para mim, teria que ter sido expulso, sim. E aí teve um outro lance capital, a falta que origina o gol do Flamengo levou o Arthur Jorge à loucura. Ele ficou enlouquecido e depois do gol marcado, ele vai cobrar a arbitragem, não tinha mais o que fazer, o gol, a falta já tinha sido batida, gol feito, ele vai cobrar a arbitragem. É um lance que não é passível de VAR, é um lance de falta no campo. Sim, acho que errar a falta pra cá, pra lá, acontece aos montes no jogo. Olha, ele ficou enlouquecido. Mas a mão direita, deixa eu ver, a mão direita do Fabrício, ele pega... Bate no rosto. Não por essa imagem, aquela imagem de fundo. Ela bate no rosto. Tocou no rosto, não é falta isso hoje? Pra mim, isso aí é porque ele estava de costas. O Pedro estava de costas para o posicionamento do Arthur. Por isso que ele achou que não tinha. Talvez ele, revendo a imagem, pudesse mudar de opinião, não sei. Mas aí eu confesso que eu tenho muita dúvida. Eu tendo a achar que isso não é falta, mas lances de falta pra cá e pra lá, invertidas, acontecem. Eu vou ser bem sincero. Tem uma regra hoje, né? Ele toma cartão amarelo, inclusive. Tem uma regra que você é um exagero isso, né? Não tem uma regra hoje que você bateu com a mão no rosto é falta? A orientação se houver um movimento adicional, que eles chamam, né? Minha dúvida é se o movimento é para atingi-lo ou ele está correndo, se protegendo. Pode ser proteção, mas às vezes a proteção... Assim como, para mim, foi expulsão... Mas assim, acho que é um lance, insisto, não é um lance de VAR, é uma falta que pode acontecer aos montes no campo. Eu já penso diferente, eu creio que o juiz errou, para mim não é falta. Para mim não é falta. E na hora que saiu a falta, eu falei assim, vai sair o gol. Vai sair o gol do Flamengo. Falei que vai sair o gol do Flamengo. Flamengo é tinhoso, rapaz. Flamengo também. Flamengo é time que não gosta de perder. A gente vai se entregar. E o que aconteceu? Bola no segundo pau, forte do Flamengo. O Cruzeiro já tem um desfalque confirmado para o segundo jogo contra o Flamengo pelas oitavas da Libertadores. Matheus Henrique recebeu o terceiro cartão amarelo na partida de ida, disputada na quarta-feira no Mineirão. Com a suspensão, o volante não poderá entrar em campo na próxima quarta, dia 19, às 9h30 no Maracanã. O empate deixa a Raposa sem Matheus Henrique para a partida decisiva no Rio. O cartão amarelo aconteceu ainda no primeiro tempo ao confronto. Aos 10 minutos, Matheus Henrique acertou uma solada na perna de Bruno Henrique durante a disputa pela bola e recebeu o cartão amarelo do árbitro argentino Yael Falcón. O lance também passou por revisão do VAR. Após a partida, Matheus Henrique revelou que ficou preocupado com a possibilidade da expulsão, principalmente depois de perceber
as condições da perna do atacante do Flamengo. Torcida do Cruzeiro, essas foram as notícias de hoje do nosso cabuloso. Deixa aqui a sua opinião nos comentários. Realmente, Matheus Henrique vai ser um desfalque importante para o jogo de volta contra o Flamengo. Essas foram as notícias, se inscreva no canal e até a próxima com mais novidades do nosso Cruzeiro.